Olá, meu irmão, minha irmã, com muita alegria nós estamos aqui diante de Deus, neste dia em que Deus preparou para que nós possamos aprender um pouquinho mais a respeito da sua palavra. Eu queria então convidar você a fazer uma oração junto comigo, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai querido, Pai amado, estamos aqui neste dia para aprender um pouquinho da tua palavra, do teu amor, do teu poder, da tua graça, que o Senhor possa iluminar a nossa mente, para que nós possamos sair daqui hoje, ó Deus, melhor do que nós chegamos, que o Senhor possa acrescentar em nossa vida. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos aqui diante de Deus. Hoje é o primeiro dia da Escola Bíblica Dominical do ano de 2021, um dia que nós falaremos de um assunto tão importante para que eu e você possamos compreender, que é a respeito da criação do homem. A criação do homem. Nós sabemos que aquela palavra antropologia, ela diz que antro é homem e logia é estudo. Antropologia é o estudo do homem. Nós vamos falar sobre isto, vamos falar sobre a criação do homem, vamos falar sobre por quais motivos Deus criou o homem, qual o tipo de relacionamento, qual o propósito que Deus tem para mim e para você neste mundo, o que nós estamos fazendo aqui neste mundo. E quais são as implicações de eu e você termos sido criados à imagem e à semelhança do Senhor? O que isso significa para a nossa vida hoje, na prática? Esses são os assuntos que nós vamos tratar hoje, então eu já convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Que parte interessante que tem nesse texto de Gênesis capítulo 1, que nos traz aqui duas notícias. A primeira notícia é que nós temos como homem no sentido genérico, englobando a mulher também, nós temos domínio sobre os animais, sobre a fauna, sobre a flora que existe na face da terra. O homem tem essa responsabilidade, meu irmão, essa incumbência, essa missão dada por Deus de cuidarmos, de dominarmos sobre todos os seres viventes aqui da terra. Isso é uma responsabilidade dada por Deus lá no início. Será que eu e você estamos cumprindo essa responsabilidade? Nós temos parcela de contribuição nisso. A segunda notícia que esse texto nos dá é que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. São duas palavras tão pequenas, não é? Imagem e semelhança, mas elas têm um significado muito grande quando Deus fala que Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante a respeito disso. Eu queria ler um outro texto da palavra de Deus com você, aqui em Gênesis 2:7, que fala assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nós, o homem,
foi criado do pó da terra. Deus criou, Deus fez, Deus formou o homem do pó da terra. É como um oleiro que vai criar um vaso. Esse oleiro, ele pega o pó da terra e ele mistura com água, ele forma um barro e ali ele passa a moldar aquela peça. Ele leva tempo para fazer aquela peça e ao final está lá um lindo vaso. Então Deus criou o homem do pó da terra. Não havia nada, mas Deus foi lá e moldou o homem e criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Olha que coisa gloriosa! Muitas pessoas acreditam que o homem veio do macaco, não é? Que o homem sofreu uma evolução, mas a palavra de Deus, ela fala que Deus criou o homem do pó da terra. Que mensagem importante nós sabermos a respeito disso. O homem, ele é frágil por causa do material que ele foi feito. Vamos ler essa palavra que está lá no Salmo 103, versículo 14, que diz assim: o homem é frágil porque foi criado de um material frágil. Salmo 103, versículo 14. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Mas e a mulher? Como é que a mulher foi criada? O homem foi criado do pó da terra, mas a mulher, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 25, traz a descrição da criação da mulher. Nós não vamos ler esse texto agora, porque ele é um texto extenso, você pode ler aí na sua casa. Mas Deus criou a mulher a partir do homem. O homem já havia sido criado, já havia sido formado, e aí Deus foi lá na costela do homem e criou a mulher. Então a mulher, ela foi criada a partir do homem. Não foi a partir da cabeça do homem, para ela não ser superior ao homem. E também não foi criada a partir dos pés do homem, para que ela não seja inferior ao homem. Mas ela foi criada a partir da costela do homem, a partir da lateral do homem, para que ela seja parceira, para que ela seja ajudadora, para que ela seja uma pessoa, um ser que esteja ao lado do homem, aonde ele estiver. Então, Deus, ele sempre honrou tanto o homem como a mulher. Deus deu valor e deu função também à mulher. Amém? Então, assim que foi feita a mulher foi criada para ser, aqui diz a palavra, uma ajudadora idônea que corresponda aos homens. Formam um par igualmente valioso, se complementam. O homem complementa a mulher e vice-versa. Ninguém é melhor do que ninguém. As funções são distintas, mas não podemos dizer que um é melhor do que o outro. Sabe por quê? Porque o próprio Deus não estipulou isso. Então, se Deus estipulou uma condição de igualdade, de complemento, é essa a condição que nós devemos seguir. Agora, mudando um pouquinho de assunto, por que Deus criou o homem? Qual que foi o principal motivo que Deus criou o homem? Muitas pessoas hoje, quando nós perguntamos por que Deus criou o homem, as pessoas podem falar assim: Deus criou o homem porque Deus era um ser solitário, Deus era um ser que precisava de companhia,
Deus era um ser que estava triste lá no seu trono, e aí ele teve a ideia de criar o homem para complementar a sua existência. E aí eu preciso ler um texto com você, que se encontra aqui no livro de João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4 e 5. Aqui fala da intercessão de Jesus, da oração de Jesus. E Jesus fala assim, quando ele está orando ao Pai. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Meus irmãos, o nosso Deus, ele é um ser perfeito, ele é um ser independente, completamente independente. Deus não precisava de nós ou do restante da criação para absolutamente nada. Deus é um ser autossuficiente, é um ser independente, mas nós e o restante da criação estamos aqui e damos alegria a Deus. Então, Deus não criou o homem porque estava só, mas Deus criou o homem unicamente para o louvor da sua glória. Nós existimos para fazer tudo para a glória de Deus. Vamos ler esse texto que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então nós estamos aqui, nós fomos criados para a glória de Deus. É a mesma coisa, eu estou aqui com um material, com a Bíblia em cima da mesa, em que eu estou gravando este vídeo. A mesa serve para quê? A mesa serve para eu colocar objetos, para eu colocar pratos, para eu fazer uma refeição, ou para eu fazer um estudo, como eu estou fazendo agora, com a Bíblia em cima da mesa, ou para fazer qualquer outro tipo de coisa. A mesa facilita a vida do homem em diversos aspectos. Foi para isso que ela foi criada, não é assim? Então, eu e você fomos criados com um propósito, com um objetivo. Nós não estamos aqui neste mundo à toa. Nós não estamos aqui neste mundo por motivo nenhum ou sem motivo. Nós estamos aqui, conforme a palavra de Deus nos diz, para glorificarmos ao nosso Deus, que é o nosso Criador. Louvado seja Deus por isso. E o nosso propósito nesta vida é exatamente esse, é glorificar ao nosso Deus. A palavra de Deus diz aqui, no Salmo 73, versículo 25, não é? A quem tenho no céu senão a ti? Na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Isso quer dizer, meu querido irmão, que o homem foi criado para o louvor da glória do Senhor. E quando o homem ele entende essa questão relacional com o próprio Deus e ele glorifica a Deus, ele satisfaz o motivo pelo qual ele foi criado, e aí ele tem plenitude de alegria. Percebe? O homem só alcança plenitude de alegria, meu querido e minha querida irmã, quando ele é utilizado ou quando ele entende, ele faz funcionar o propósito pelo qual ele foi criado. É a mesma coisa de eu ter um objeto aqui, essa mesa do exemplo que eu dei, e deixar essa mesa em um canto, encostada em uma parede. Ela não está sendo usada pelo qual o propósito que ela foi criada. Então ela não tem serventia, ela não se completa. O homem é a mesma coisa.
quando o homem conhece a Deus, se relaciona com Deus e glorifica a Deus, cumpre o propósito pelo qual ele foi criado, e aí ele tem plenitude de alegria. Isso quer dizer que a plenitude de alegria não vem por causa do dinheiro, não vem por causa do carro novo, não vem por causa do bom casamento, não vem por causa dos filhos criados. A plenitude de alegria só é alcançada pelo homem quando ele tem um encontro real com Deus. Ele entende qual é o propósito pelo qual ele foi criado e ele cumpre fielmente esse propósito, que é glorificar o próprio Deus. Você tem louvado a Deus, você tem glorificado a Deus através da sua vida, você teve um encontro real com Deus. Então, eu e você somos privilegiados. Nós temos motivos de alegria, motivos de regozijo na presença de Deus, motivos que nos fazem termos a nossa vida completa e plena diante de Deus, porque Ele nos alcançou e nós estamos cumprindo esse propósito. Amém? Mas eu queria insistir um pouquinho mais nesse tema, a respeito agora da imagem de Deus, da imagem e semelhança pelo qual o homem foi criado, a imagem de Deus. O fato de que o homem foi feito à imagem de Deus significa que ele é igual a Deus e que ele representa Deus. Então, eu e você somos iguais a Deus. Nós não somos idênticos a Deus, mas nós somos iguais, nós somos parecidos, nós somos semelhantes a Deus, nós somos feitos à sua imagem, à sua semelhança, então nós somos representantes de Deus. Em que aspectos? Vamos ver isso, aspectos práticos que falam sobre a imagem e a semelhança de Deus. Vamos ver aqui. Em primeiro, nós podemos citar o aspecto moral. Nós somos criaturas moralmente responsáveis diante de Deus por nossas ações. Olha só, nós somos responsáveis diante de Deus por nossas ações. Nós temos responsabilidade daquilo que é certo e daquilo que é errado, diferente dos animais que são guiados pelos instintos. Nós somos semelhantes a Deus aí, no aspecto moral. Nós somos semelhantes a Deus no aspecto espiritual também. Nós temos não somente um corpo físico, mas também um espírito imaterial, e podemos agir de maneiras significativas no reino imaterial e espiritual em que nós existimos. Essa vida espiritual nos capacita a nos relacionarmos com Deus como pessoas que somos e também a termos a imortalidade, ou seja, existiremos para sempre, diferente dos animais que não conseguem ter este relacionamento com o Pai, com Deus, como eu e você temos, porque nós temos o aspecto espiritual da imagem e da semelhança com Deus. Nós temos também o aspecto mental. Temos a capacidade de raciocinar, de pensar logicamente e de aprender, que nos separa do mundo animal. Nossa semelhança a Deus é ilustrada pelo uso que fazemos da linguagem abstrata e complexa, nossa consciência do futuro distante e o espectro de nossa atividade criativa em áreas como arte, como a música, como a literatura, como a ciência. Tais aspectos da existência humana revelam as formas pelas quais diferimos completamente dos animais, mas não simplesmente em grau. Além disso, o grau e a complexidade das emoções humanas indicam exatamente quão grande é a diferença entre a raça humana e o restante da criação. Olha que coisa maravilhosa!
que Deus fez comigo e com você, essa condição de nós sermos feitos à imagem e à semelhança de Deus. O aspecto moral, o aspecto espiritual, o aspecto mental e agora, por fim, o aspecto relacional. Em adição à capacidade de se relacionar com Deus, há outros aspectos relacionais em ser feito à imagem de Deus. O homem é igual também em seu relacionamento com o restante da criação. O homem foi dado o direito de governar sobre a criação e ter autoridade sobre ela, e para sentar no tribunal de juízo dos anjos. Então, nós temos também o aspecto relacional diferente dos animais. Essa é a nossa condição que nos traz o fato de nós termos a semelhança e a imagem do Senhor. E eu queria encerrar a nossa aula falando também que o homem é uma unidade indivisível. Indivisível. O homem, ele tem na sua constituição humana, na doutrina fala em dois tipos de formação, a dicotomia e a tricotomia. Ou seja, essas duas situações, essas duas condições são condições aceitáveis no meio evangélico e usam os termos corpo, alma e espírito. Então a dicotomia fala que o homem é formado de corpo material, mais alma e espírito. Agora, a tricotomia fala que o homem é formado de corpo material, alma e espírito. Então está aí uma diferença. Quando você passa a estudar um pouquinho mais profundamente esta área, você e eu conseguimos descobrir que há correntes que levam à dicotomia e correntes teológicas que levam à tricotomia. Amém? Independente disso, irmão e irmã, independente se o homem é dicotomia ou tricotomia, nós sabemos que o homem, ele tem uma parte material, que é o corpo, e uma parte imaterial, que é a alma e o espírito. Então, isso é que tem que ficar claro para mim e para você hoje. Nós não vamos nos aprofundar nesse assunto, até porque não temos tempo para isso. Mas é importante que você saia daqui sabendo disso. O homem é formado por corpo material e por alma e espírito imaterial. Amém? Fique com essa notícia que já é o suficiente para nós. Amém? Devemos louvar a Deus porque na criação temos privilégios, e temos mesmo. Falamos aqui, somos os únicos a ter a imagem de Deus. Os animais não foram criados à imagem e à semelhança de Deus, somente os seres humanos. Somos os únicos a quem Deus nos chama para termos um relacionamento próximo com Ele. Os animais não têm esse chamado que eu e você temos. Somos os únicos que recebemos dele a responsabilidade de cuidar do restante da criação. Você tem cuidado do restante da criação? Você tem feito a sua parte? Você tem glorificado ao Senhor aí onde você está? Você foi feito para isso, você foi criado para isso, para o louvor e glória de Deus. Então, se você tem feito isso, você é um privilegiado, você se alegre em nome de Jesus. Amém? Meu querido, minha querida, nós encerramos aqui a nossa lição. Que Deus possa falar melhor ao seu coração, que você possa ler esses textos que nós falamos aqui novamente, para que você consiga guardar com facilidade isso, e que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Eu agradeço a sua atenção, em nome de Jesus. Amém.